No vídeo anterior eu comecei a te contar um pouco sobre a minha trajetória no mundo jurídico. Te contei como que foi minha formação, como eu estava atolado em dívidas ali no primeiro ano após ser aprovado na prova da OAB. E passei por uma situação onde eu fui obrigado a distribuir currículos por toda a cidade de Goiânia para tentar conseguir um emprego na área jurídica, para conseguir custear todas as minhas dívidas. Tudo isso eu te expliquei no vídeo anterior dessa playlist, onde eu explico sobre o início da carreira advocatícia. Vou deixar o izinho aqui em cima para você assistir assim que terminar esse vídeo, porque eu tenho certeza que aquele primeiro vídeo vai abrir muito a sua mente a respeito da carreira advocatícia. E para dar continuidade àquele conteúdo, eu vou te explicar agora a partir do momento que eu fui contratado por um escritório de advocacia em Goiânia, e eu vou te contar as experiências que eu tive ali, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, para você entender mais ou menos como que é a realidade de um advogado que acabou de se formar. E esse conteúdo é voltado principalmente para você que está cursando direito ou você que tem a intenção de fazer a faculdade de direito e que tenha vontade de porventura se tornar futuramente um advogado. Então nessa playlist eu vou desmistificar a carreira jurídica. Eu vou explicar para você tudo sobre o mercado jurídico, todas as minhas experiências, para que você possa tomar uma decisão se de fato é isso que você quer para sua vida. O intuito dessa playlist é te mostrar a verdade sobre esse mercado, porque muitas vezes as pessoas glamorizam muito o advogado, glamorizam muito a carreira advocatícia, mas eu vou te mostrar aqui a verdade para que você entenda que na realidade não existe toda essa glamorização. Então essa série de vídeos pode te impulsionar a se tornar um excelente advogado ou vai fazer com que você desista de vez desse sonho de se tornar um advogado, porque na realidade as coisas são muito diferentes do que se pregam por aí. Então vamos parar de enrolar e vamos direto ao ponto, mas fique até o fim desse vídeo porque eu tenho certeza que vai te ajudar. E se esse assunto te interessa, deixa o seu like para me impulsionar a continuar com esse tipo de conteúdo para desmistificar o mundo jurídico para você. Em 2019, eu fui contratado por um escritório de advocacia em Goiânia. Não vou te falar qual escritório se trata, porque eu quero te contar a realidade e o pessoal do escritório pode não gostar muito do que eu vou dizer aqui. Mas ali naquele escritório tinha um nicho específico voltado à área trabalhista. Tinham outros processos no juizado, na justiça comum, mas a maior parte dos processos que tramitavam naquele escritório eram direcionados para o direito do trabalho. Também não vou te falar qual que é o nicho dentro do direito do trabalho, que era o foco daquele escritório, porque assim você vai identificar o escritório facilmente, principalmente se você for da cidade de Goiânia. Mas enfim, eu trabalhava ali como associado em uma vinculação de trabalho completamente fraudulenta. Eu assinei ali um contrato de associado, um contrato de gaveta mesmo, esses que você já conhece, somente para afastar um possível vínculo de emprego. Eu tinha ciência na época de que isso se tratava de uma fraude trabalhista, assim como eu tenho ciência até hoje, mas naquele período, como eu estava fundado em dívidas, eu precisava de um salário fixo para custear as minhas despesas. Então eu me submeti àquela situação de associado naquele escritório porque eu precisava daquele salário. Tinha até mesmo uma cláusula nesse contrato de associado, nesse contrato de gaveta, me garantindo 20% de honorários em todos os processos que eu trabalhasse. Mas até hoje eu não recebi nem R$1 de honorários naquele escritório. Fiquei lá por um período considerável e somente recebia um valor fixo todos os meses, que eu vou te contar qual era o meu salário ao longo do vídeo. Nesse escritório eu trabalhava de segunda a sexta no escritório, porque geralmente eu levava um pouco de trabalho para casa para trabalhar nos finais de semana, principalmente quando existiam vários prazos fatais na segunda-feira. Então, como eu tinha ciência de que não era possível cumprir todos aqueles prazos na segunda-feira, eu fazia alguns protocolos no final de semana para desafogar um pouco do dia, já no início da semana. E assim, em tese, eu não tinha jornada de trabalho, em tese, tá? Porque eu tinha de estar presente no escritório às 8 horas da manhã e saía por volta das 18 horas. Porém, em algumas situações eventuais, eu ficava no escritório até 8, até 9 horas da noite, principalmente quando os prazos para o vencimento daquele dia estavam muito apertados. Ainda falando a respeito da minha jornada de trabalho, eu tinha uma demanda muito grande de trabalho para fazer no dia. Então eu almoçava em 20 minutos, em 30 minutos e às vezes dava para tirar 1 hora de almoço, mas isso não era com frequência, porque a demanda era muito alta e se eu ficasse muito tempo ali no horário do almoço, eu não conseguia ir embora às 6 horas da tarde. E como eu falei para vocês no início do vídeo, a maioria dos processos daquele escritório era da área trabalhista. Então todas as semanas, com uma frequência considerável, eu tinha de ir até o TRT 18 para fazer audiência de conciliação, audiência de instrução, sustentação oral lá nas sessões de julgamento. Então já deu para perceber que a semana dentro desse escritório era bem agitada, né? E assim, quando eu entrei nesse escritório, eu acabei assumindo praticamente todos os processos que tramitavam ali. A proprietária do escritório, ela ficava mais por conta das audiências de maior complexidade, que são aquelas audiências de instrução que exigem uma experiência maior, e algumas peças que demandam um conhecimento mais específico. Já em relação aos outros processos mais corriqueiros, eu assumi a responsabilidade por todos eles. Trabalhava de fato no limite, mas eu digo que essa foi uma experiência excelente para minha carreira profissional. A proprietária do escritório
escritório, até mesmo no início da minha contratação, teve um trabalho muito grande. Porque todo o material que eu produzia, todo o trabalho que eu fazia ali dentro, tinha de ser revisado por ela, porque eu não tinha experiência nenhuma. E praticamente todas as peças processuais que eu redigia tinham de ser totalmente refeita após a análise da proprietária. Mas com o passar do tempo eu comecei a ganhar segurança, comecei a ganhar experiência, e a partir de um dado momento eu comecei a protocolar as ações, a manifestar nas ações, sem que a doutora tivesse que fazer a correção desse material. A partir daí eu comecei a ganhar uma experiência robusta para eu poder trabalhar sozinho. Teve até um período onde a doutora precisou viajar, ela ficou um mês fora do escritório e eu assumi todo o trabalho do escritório durante um mês inteiro. Então eu era responsável por todas as audiências, todas as perícias, todos os atendimentos, todos os prazos, todos os recursos, todas as manifestações. Eu tive de fazer todo o trabalho do escritório sozinho durante um mês. Então eu tive que me virar e resolver tudo. Mas eu agradeço muito por essa experiência. Na época eu não entendia, achava que era injusto, principalmente em razão do salário que eu recebia para prestar esse serviço tão especializado. Porém, esse fato me trouxe experiência para atuar na advocacia e me formou o advogado que eu sou hoje. Talvez eu não seria hoje um advogado autônomo como sou se eu não tivesse toda essa experiência anterior, todo esse processo de aprendizado. Para que você tenha uma ideia de como que foi o meu aprendizado nesse escritório, o meu primeiro dia de trabalho foi numa sexta-feira. Tinha para fazer naquele dia um recurso ordinário com prazo fatal para segunda-feira. Fiz o recurso, a doutora corrigiu, tudo certo, mas na terça-feira da semana que vem já tinha uma sustentação oral para ser feita no tribunal e eu fui sozinho fazer essa sustentação oral. Agora imagina você, um advogado sem experiência nenhuma, chegar no escritório e na primeira semana ser submetido a uma sessão de julgamento no tribunal para defender a tese do escritório em uma sustentação oral. Foi isso que eu precisei passar. Então você já imagina que nesse final de semana eu estudei esse processo da hora que eu acordei até o momento de dormir. Então assim, eu precisei descobrir todas as minúcias desse processo. Eu precisei aprender muita coisa em um espaço muito curto de tempo. E foi essa pressão, foi essa carga de trabalho que me trouxe a experiência prática que eu precisava. Porque nessa época eu tinha experiência apenas com o material, apenas com o direito teórico. Por exemplo, eu sabia acertar questões de direito do trabalho e de processo do trabalho em concursos públicos, já que eu me preparava para esses certames. Agora, eu não conhecia a prática advocatícia. E a advocacia na prática não tem nada a ver com a resolução de questões de prova de concurso. Então eu conhecia o direito, eu conhecia o processo, mas eu não tinha a mínima noção da aplicação disso na prática. Então assim, a experiência que eu adquiri naquele escritório, de fato, não tem preço. Porém, o meu salário ali era de apenas R$ 1.200 por mês, sem nenhum tipo de adicional e sem nenhum tipo de percentual sobre os honorários dos processos que eu trabalhava. Apesar de haver sim uma cláusula no meu contrato de associado prevendo honorários em 20% para mim nos processos onde eu atuasse, eu nunca recebi esse valor, mas como eu precisava muito daqueles R$ 1.200 para pagar as minhas despesas, fiquei lá até ser dispensado quando surgiu a pandemia. E detalhe, eu morava a 18 quilômetros do escritório em Goiânia e eu usava o transporte público para me locomover na cidade. Eu não tinha um carro. E assim, para quem mora em Goiânia e conhece o sistema de transporte público, sabe o quão precário é. Então, às 5h50 da manhã, eu estava de prontidão no ponto de ônibus próximo da minha casa para pegar o ônibus das 6 horas, para que depois de quase 2 horas de deslocamento, eu chegasse no escritório por volta de 7h50, 7h55, para iniciar o meu trabalho daquele dia às 8 horas da manhã. Eu encerrava o meu trabalho então às 18 horas da noite, pegava o ônibus 18h15 e chegava em casa às 20 horas. Exausto, extremamente exausto. Tudo isso para ganhar R$ 1.200 no mês, em um ano onde o salário mínimo era muito próximo disso. E ali estava eu, um advogado, aprovado no exame da ordem, graduado em direito, ganhando um salário mínimo para poder pagar as minhas despesas. Enfim, essa foi a minha primeira experiência como advogado, em uma atuação séria e profissional. Foi aí que eu tirei a base da minha experiência advocatícia, até logicamente ser demitido lá em abril de 2020 em razão da pandemia. A advogada proprietária do escritório me mandou embora pelo WhatsApp quando estourou o surto da pandemia. Foi dispensado tanto eu quanto um colega que era estagiário na época. De acordo com a proprietária do escritório, como as empresas que eram demandadas pelo escritório sofreram um grande abalo financeiro em razão da pandemia, elas começaram a descumprir os acordos que fizeram com o escritório. E de acordo com a doutora, nesse caso ela não conseguiria manter o meu vultuoso salário de R$ 1.200. Então foi assim que eu fui demitido do escritório, onde eu fui contratado como associado. Mas assim como eu agradeço por ter tido a experiência naquele escritório, eu também agradeço demais por ter sido demitido dele. Até porque se eu não tivesse sido demitido daquele escritório, pode ser que eu estivesse até hoje trabalhando em um escritório grande ou qualquer outro que seja, ou até lá mesmo, recebendo muito pouco por isso. O que me impulsionou a seguir na carreira advocatícia autônoma foi justamente o desemprego. E eu agradeço muito por isso. Apesar de que na época eu fiquei muito assustado, porque bem no período que estourou a pandemia, eu me encontrei desempregado. Mas essa situação de desemprego foi o ponto de partida para eu começar a construir uma carreira advocatícia autônoma. E a partir daí começa um
um novo ciclo na minha vida. Um novo ciclo que eu vou explicar tudo pra você no próximo vídeo, obviamente, porque esse vídeo já tá ficando muito grande. E eu tenho certeza que as minhas experiências vão te ajudar a trilhar um caminho na carreira jurídica, porque isso vai possibilitar com que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. E no próximo vídeo, além de te mostrar como que foi esse novo ciclo da minha vida, esse novo ciclo da minha carreira jurídica, eu vou também te dar dicas para você que está na faculdade de Direito, dicas práticas que podem direcionar o seu futuro no mercado jurídico. O vídeo de hoje foi só para te mostrar que a realidade da advocacia em algumas cidades grandes, é um pouco complicado. O salário é muito baixo, a demanda de trabalho é muito alta, porque essa realidade não acontecia somente no escritório onde eu prestei serviço. Eu busquei trabalho em vários outros escritórios e tive contato com vários outros advogados que eram empregados de fato de escritório de advocacia em Goiânia, e encontrei ali advogados recebendo salário mínimo, um salário mínimo e meio, no máximo 2 salários mínimos. Isso é um absurdo. Você estuda tanto tempo, você se especializa. Em um processo, por exemplo, é possível se ganhar mais de 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais, e você, quando é empregado desse escritório, acaba recebendo apenas o seu salário fixo ali todo mês. Isso acaba com a motivação do advogado que está vinculado a um escritório de advocacia. Mas não precisa desanimar, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar tudo que eu fiz para chegar em uma advocacia sólida, onde eu possa ter propriedade para falar principalmente a respeito de um assunto específico, de um nicho específico da advocacia. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, porque assim a plataforma consegue distribuir melhor esse conteúdo. E essa playlist não acaba por aqui, tá? Eu ainda vou produzir uma série de vídeos para demonstrar como que foi esse meu percurso até a data de hoje. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Te espero no próximo vídeo pra gente discutir mais sobre carreira advocatícia. Um abraço e até lá.